E para agitar ainda mais o meio literário, tem mais polêmica à vista. Olá, marcadores e marcadores, como estão vocês? Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e hoje eu vim aqui para falar rapidinho sobre essa polêmica do Felipe Neto. Eu ia deixar isso daí de lado, ia deixar passar, mas eu tenho a necessidade e o compromisso de me posicionar a respeito da fala desse influenciador aí, que vem dando o que falar. Já aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e apoiar a minha campanha lá no Catarse. Esse aqui é um canal independente e eu dependo de vocês para que ele continue funcionando e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Agora vem comigo que é hora de polêmica. Bom, para quem não sabe, se é que alguém ainda não sabe dessa grande polêmica, o Felipe Neto veio a público aí fazer a avaliação de mais um livro. Isso é natural, é um projeto super legal que ele tem aí de ler livros e trazer aí uma resenha para quem segue ele. Então ele veio a público e fez aí uma avaliação do livro A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, e deu meia estrela de 5. Ele fez lá uma postagem nos stories e deu aí meia estrela de 5 para esse livrinho. Quem acompanha aqui o canal sabe que é um dos meus livros preferidos aí dos últimos anos. Traz muita coisa significativa, muitas reflexões super interessantes, talvez até forçadas, talvez, mas muito interessantes aí no decorrer da história. E ele veio e disse que não era um livro legal, que era uma tragédia literária e que, claro, que 6 milhões de pessoas tinham lido esse livro. Ou seja, ele já veio aí botando banca, querendo dizer que quem leu o livro não tem aí nenhuma inteligência. Um discurso um tanto quanto elitista e que reforça aí aquele padrão de que quem lê clássico ou lê alguma coisa mais erudita não pode ler coisas comerciais, ou de que quem lê coisas comerciais não lê porcaria nenhuma. E é uma crítica aí um tanto quanto ácida e um tanto quanto desnecessária dentro aí do nosso país, que tem leitores aí de 2 livros por ano em média. E aí na reflexão dele ele diz: um livro de autoajuda dos mais vagabundos, fantasiado de ficção, no nível mais raso possível, com alegorias, metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do coração, leia mais livros. Já aí na resenha dele a gente já vê essa ideia elitista, essa ideia linear de que inteligência é uma coisa aí de mão única, que tem quem é menos inteligente e quem é mais inteligente. Como se fosse uma linha reta, onde as pessoas seriam inseridas. E quando a gente tem aí uma análise tão elitista assim, que vai basear a experiência das pessoas de acordo com o nível de inteligência, você está sendo sim elitista. Muita gente tem dito que o discurso dele não foi elitista. E foi sim. A gente já sabe que uma análise de inteligência hoje em dia não se baseia simplesmente num QI, onde vai começar do zero e vai terminar aí num máximo, onde cada pessoa ou é burra ou é inteligente e vai se posicionando nessa linha reta. Inteligência é uma coisa muito complexa e que envolve vários fatores. Eu posso muito bem ser muito inteligente em matemática e de repente não ser inteligente em música, em dança, em português, etc. e tal. A inteligência não é isso. Inteligência é a capacidade que a pessoa tem de se adaptar a um meio, de se adaptar a uma situação, de conseguir sair ali, resolver problemas de acordo com o seu repertório de uma forma significativa. Então, vamos começar por aí, vamos parar de analisar as pessoas colocando uma régua de inteligência baseada na nossa percepção do que é inteligência. E daí vem me dizer, né? Claro que 6 milhões de pessoas leram esse livro. Óbvio que quando eu me coloco nesse pedestal onde 6 milhões de pessoas ali embaixo são inferiores porque leem uma literatura de massa,
ou se eu coloco uma cultura de massa como uma coisa inferior, eu estou sim tendo esse pensamento elitista, eu estou me colocando lá no alto, lá no auge, onde eu sou intocável, onde ninguém pode me criticar, porque eu distribuí livro de graça aí na Bienal, porque eu tenho meus projetos aí de política, enfim, uma coisa não anula a outra. O Felipe Neto não é uma pessoa péssima, ele tem ótimas ideias, ele tem um pensamento político super legal, mas quando eu chego e quero elitizar, eu boto abaixo várias das minhas ideias que são bacanas. Se ele faz essa análise de que, claro que essas 6 milhões de pessoas burras não conseguiram aí captar que é um livro ruim, eu estou desprezando as pessoas, eu não estou sendo empático, eu não estou sendo legal ao analisar que um livro ele vai ter experiência de leitura. O mesmo livro que para ele foi péssimo, para mim foi um livro excelente. E se para mim foi um livro excelente, não quer dizer que ele, que é um aficionado em literatura e que se considera especialista em literatura porque lê de maneira crítica, é melhor do que eu. Eu não sou especialista em literatura e muita gente do BookTok, do BookTube não é especialista. A gente gosta de compartilhar as experiências de leitura e de debater. E eu gosto muito de ouvir pessoas que não gostaram da Biblioteca da Meia-Noite me contando por que não gostou. Agora, se alguém chega e fala assim, olha, porque você não gostou, você é burro, e eu que tenho críticas sou inteligente, eu jamais vou querer debater com uma pessoa assim, que não tem o mínimo de empatia para entrar no debate e conversar a respeito do que não gostou ou do que eu possa ter gostado da história. Eu quero ouvir pessoas que estão abertas a diálogo, abertas a conversar. É por isso que a gente tem canal aqui no YouTube, é por isso que a gente tem aí outras redes sociais. E daí ele diz, mais pra frente, se você gostou, leia mais livros. Um dia você vai reler esse e pensar, nossa, que... No caso aí, ele está de novo menosprezando a experiência de leitura. Não tem problema nenhum você ler um livro jovem, você se introduzir na literatura com um livro que não é tão rebuscado, que não é tão aprofundado. Não tem problema nenhum você fazer e ler literatura como entretenimento somente. Esse tipo de discurso do Felipe Neto acaba destruindo aí essa ideia da literatura como diversão também. Literatura também é como assistir uma série, assistir um filme. Às vezes você não quer ler para se aprofundar, para virar um gênio, como é o caso que ele se propõe. Às vezes você só quer ler para sair da realidade, fechar ali no seu cantinho e ler um livro gostoso, se divertir, conhecer um mundo diferente. E se tem furos ou não, se não é uma escrita tão técnica, tão perfeita, não tem problema. Talvez não seja isso que eu esteja buscando no livro. Talvez eu apenas esteja buscando uma diversão, algo ali que vá me fazer explorar ali minha criatividade, pensar naquela história, enfim, conhecer coisas diferentes. Daí, mais uma vez, aí para diante aí do discurso dele, dessa postagem, ele diz, se você vê alguém que indicou esse livro, deixe de seguir essas dicas. Mais uma vez, ele se coloca aí numa posição de perfeição, de erudito, para querer dizer quem que pode ou não entrar numa rede social e falar de experiência de leitura. Com certeza eu sempre vou falar de experiência de leitura e com certeza eu vou indicar aqui no meu canal ou em outras redes um livro que não vai agradar alguém. E também vai acontecer de eu falar mal de um livro que outra pessoa gosta. Eu tenho muito problema, por exemplo, com Rafael Montes. É um autor que, na minha opinião, não é legal, que força muito, mas tem aí uma legião de fãs. E eu não posso desclassificar essas pessoas, dizer que elas são burras só porque a minha experiência é diferente da delas. Então eu não posso ter assim essa astúcia aí de chegar e de falar dessa forma sobre qualquer autor, sobre qualquer gênero, sobre qualquer tipo de leitor. Isso é muito injusto e não traz empatia. E pior, eu vou estar alimentando aí um estereótipo elitista de literatura, onde quem lê clássico é culto.
Não existe essa noção de culto, de cultura superior e cultura inferior. Vamos parar com isso. Aí ele fala, né? Ah, mas isso é questão de opinião. Será que é? Será que não é? E na ideia dele, não. Ele fez uma análise super técnica, super criteriosa. Nossa, parabéns para ele. Ele fez essa análise perfeita aí do livro. Ele é especialista. Que ótimo, ele é especialista, tem especialistas aí em várias áreas. A gente não está aqui para ser especialista, a gente está aqui para se divertir, para conversar sobre as histórias. E se essa história, com toda essa problemática que ele aponta, ainda traz algo bom para as pessoas, principalmente para um leitor jovem ou para um leitor iniciante, que ótimo, não é verdade? E aí, mais pra frente, ele vai voltar lá para as redes dele, vai falar que descobriu que muitos booktokers, booktubers, bookstagrams vão ter elogiado esse livro e que ele vai ser massacrado aí por essas pessoas. Na realidade, e que muita gente não entendeu, que inclusive aí pessoas vieram aí em algumas brincadeiras que eu fiz sobre essa temática da tragédia de literatura, não entenderam é que o problema dele não é ter dado a opinião sobre um livro. Ele não deu, ele falou que fez uma análise técnica sobre um livro e que aquele livro era muito ruim, que as pessoas que liam aquele livro e que tinham gostado dessa experiência eram burras, eram pessoas ali que estavam nessa linearidade de inteligência lá no comecinho, que não tinha inteligência suficiente para selecionar um bom livro para ler. Então o problema maior aí do Felipe Neto foi esse. No fim das contas ainda veio a menosprezar pessoas que criam conteúdo. Afinal de contas, ele tem esse pensamento de que para criar conteúdo, para falar bem de uma experiência de leitura, tem que ter ali uma certa elite, uma certa erudição. Será que é assim mesmo? Infelizmente, muita gente pensa assim. E muita gente vem defender essa atitude dele justamente porque ele, alguns anos atrás, aí, incentivou a leitura, doou livros, fez aí uma ação contra a homofobia. Eu não estou aqui para menosprezar ninguém, para diminuir aí o Felipe Neto e a relevância que ele tem, muita relevância aí no meio político, no meio literário, em outros meios também. Então ele é uma pessoa que debate muitos temas, mas ele não é perfeito, ele vai ter sim atitudes erradas e essa foi uma delas. Talvez não a atitude como um todo de criticar um livro, não tem problema, eu não vejo problema. O problema é você se colocar numa posição superior e querer dizer que o gosto alheio está errado, querer ser fiscal de gosto alheio, fiscal de experiência literária alheia. Isso não existe, isso é completamente errado. Ninguém está aqui para falar que tal livro ou tal leitura não vale a pena, que tal leitor ele é aí está muito abaixo de um leitor decente. Então, para fechar aí a nossa reflexão, leia muitos livros sim. Leia a Biblioteca da Meia-Noite, leia livros aí clássicos. Afinal de contas, todo livro clássico foi lançado como uma questão popular, como um livro popular antes de chegar a ser clássico. Muitos foram folhetins, muitos foram de leitura popular mesmo, de povão, e isso que é legal. É perceber que a literatura, ela não necessariamente vai nascer clássico, ela não vai nascer num lugar de superioridade. A literatura, para ser clássico, ela vai continuar relevante através do tempo, desde Machado de Assis até Matt Haig aí da Biblioteca da Meia-Noite. Literatura relevante, não tem nada a ver com erudição. Aliás, repito, não é porque você lê vários livros que você é culto, e isso não vai fazer de você um especialista e nem vai te dar o direito de menosprezar a experiência de leitura alheia. Lembra que experiência de leitura é individual, cada um tem a sua. Não é porque você lê livros que aquela pessoa que vê novela é inferior. Talvez ali as suas leituras sejam, como eu falei, leituras aí simples, populares, best-sellers. E isso também não te diminui, não te faz pior do que ninguém. Todo mundo se diverte como quer e todo mundo tem liberdade e permissão para gostar do que quiser
dentro da literatura e dentro do entretenimento em geral. Aliás, você também tem direito de curtir as coisas que o Felipe Neto fala, assim como eu. Eu gosto muito dessa personalidade dele, gosto muito das críticas que ele faz, mas ele não está acima do bem e do mal, e se ele erra, a gente também não vai ficar passando pano. Essa foi a minha reflexão aí de hoje para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês abram aí a mente, reflitam também. Se você concorda com ele, pensa um pouquinho sobre essa questão de elitizar as coisas, elitizar a cultura, elitizar a literatura. Isso não existe. Vamos parar com isso, vamos parar de achar que existe pensador superior, pensador inferior, quem sabe mais, quem sabe menos. Todo mundo está aí para aprender e trocar informação, trocar conhecimento. Inteligência não é linearidade. Cada um vai desenvolver a sua inteligência de acordo com as suas aptidões, certo? E lembra, não é quantidade, é constância. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.